Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje você acompanha entrevista com Sandra Borba. O programa traz ainda a dica de leitura, o quadro Tira Dúvidas com Euzi e Eusita, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. A equipe do programa Encontro Fraterno esteve nos estúdios montados no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia durante o 32º Congresso Espírita de Goiás. Você acompanha agora a entrevista feita por Gabriel Salum com a palestrante Sandra Borba. Olá, queridos amigos, telespectadores do nosso programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEG. Aqui estamos para mais um momento de diálogo, de conversa, para que possamos interagir e juntos nos tornarmos criaturas melhores e mais felizes. A nossa convidada do programa de hoje é Sandra Maria Borba Pereira. A Sandra, trabalhadora incansável do movimento espírita, também com toda uma carreira acadêmica, doutora em educação, construída ao longo dos anos, atualmente coordenadora de infância da área de infância e juventude do Conselho Federativo Nacional da FEB, a Federação Espírita Brasileira. Está conosco aqui no 32º Congresso Espírita do Estado de Goiás, com o tema Educação com o Cristo. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, um abraço a você e todos aqueles que acompanham o Encontro Fraterno. É sempre uma alegria genuína estar contigo. Opa! Que tem abordado as temáticas da doutrina espírita de maneira muito profunda, mas também muito alegre, muito otimista, nos encorajando a todos. E o tema que te tocou desta vez no nosso congresso foi justamente o tema central, Educação com o Cristo. Tiveste essa abordagem, também uma abordagem sobre os pilares da educação da alma, e é sobre isso que nós queremos conversar contigo. Começando inicialmente por um conceito de Allan Kardec, Sandra. Kardec nos traz em Livro dos Espíritos uma definição, podemos dizer, vanguardista de educação, quando a define como o conjunto dos hábitos adquiridos. De que forma esse conceito tem sido vivenciado hoje na academia e também no nosso esforço educativo na seara do movimento espírita? Olha, Gabriel, o tema educação é um tema muito amplo. É um tema tão amplo que hoje se aplica a diversas áreas da atividade humana. Se fala em educação ecológica, educação sexual, educação para o trânsito. Na verdade, todas essas colocações ou todas essas aplicações, elas derivam daquilo que de fato é a educação. A educação é um processo formativo. Tá? A educação implica em desenvolvimento, implica em aquisição de hábitos, implica em aprendizagens múltiplas. Então, nesse sentido, poderemos dizer que a educação toca em tudo na experiência humana, o que a própria história humana e a história da educação nos revela ao longo de milhares e milhares de anos. Agora, sem dúvida alguma, nós vamos encontrar diversidades de correntes, de tendências, de pensamentos, de concepções que vão ter um olhar, vamos dizer assim, mais específico. Se nós chamarmos, por exemplo, a filosofia da educação, nós vamos encontrar, e todos os estudiosos da área vão ouvir falar, ou ouviram falar de uma pedagogia tradicional, uma pedagogia nova, uma pedagogia crítico-social dos conteúdos, uma pedagogia libertária, outra libertadora, uma não diretiva e assim por diante. Então, há maneiras muito peculiares de se ver a educação, tanto a educação em espaços formais, organizados, como também a chamada dita educação informal. Então, a expressão ela é muito, vamos dizer assim, muito ampla, mas sem dúvida nenhuma o codificador ele atinge, até porque era educador por excelência, foi aluno de Pestalozzi, né? Então, a educação é de fato a formação da nossa personalidade a partir da construção de hábitos, entendidos aqui os hábitos como aquisições que nós passamos a ter a partir do momento em que elegemos valores e pautamos as nossas atitudes segundo esses valores, esses conceitos, esses julgamentos, para criar em nós então aquele comportamento que conseguimos então, a partir daí, entendê-lo
ou entender este comportamento como coerente entre o que nós pensamos, o que nós sentimos, os valores que nós abraçamos. O que hoje se discute muito, em especial no mundo acadêmico, é que não podemos mais reduzir a educação ao mero ensino. Então, nós já temos aí um grande e significativo grupo de grandes educadores, de pensadores, a exemplo só o professor Edgar Morin, né, da complexidade, o nosso Ilia Prigogine, que defendem o quê? A compreensão de educação como esse todo. Aliás, é até a certo ponto uma volta do velho e bom humanismo no sentido da compreensão do desenvolvimento pleno das faculdades humanas. Então, a educação é tudo aquilo que nós conquistamos, né? Como progresso, intelecto moral, como avanço, como caminhar num processo que é cada vez mais na direção do projeto divino em relação a cada um de nós. E Sandra, essa temática da educação nas nossas vidas, tão transversal, né, que tudo abrange na nossa trajetória evolutiva, ela é abordada muito especialmente nesse congresso, de forma oportuna, feliz, como educação com o Cristo. Para os nossos amigos que estão em casa nos acompanhando, que diferencial é esse? De que forma o nosso processo educativo se diferencia e se transforma quando o fazemos com o Cristo, caminhando com Ele? Muito bem, Gabriel. Na verdade, nós dissemos, quando da abertura deste congresso, que muitas vezes as temáticas escolhidas para eventos de vulto, grandes eventos, né, nem sempre abordam uma temática como esta. Né? Temáticas outras são mais, entre aspas, chamativas, né, para o grande público. Mas, na verdade, a compreensão é que o Evangelho é obra de educação, é obra messiânica, é obra de educação. Que a doutrina espírita, como nos diz Lins de Vasconcelos, como repete Benedita Fernandes, pela mediunidade do nosso Divaldo, a doutrina espírita é eminentemente educativa. No aspecto mais geral que nós pudermos nesse instante apontar, diríamos exatamente que o grande objetivo da doutrina espírita é o da nossa autoeducação. Né? A doutrina espírita não é salvacionista, ok? A doutrina espírita entende que o processo que deve se dar é um processo de construção de um ser humano melhor, de um ser humano harmonizado com a lei divina ou natural, e isso é processo que envolve autoconhecimento, autoeducação, autoiluminação para o alcance da plenitude do ser. Quando uma educação ela particulariza uma visão muito singular, muitas vezes, do homem. E quando ela, pelos condicionamentos sociais, ideológicos, políticos e econômicos que estão presentes, ela pode atender a interesses apenas, né? Então, a gente lembra, só a título de curiosidade, e para você especialmente que nos ouve, que Hitler, quando quis fazer o seu grupo de lideranças, né, de grandes líderes, ele constituiu os colégios da juventude, onde ele formava, entre aspas, né, os seus líderes para levar adiante o seu compromisso. Utilizou um caminho, entendendo que era uma formação para ele, uma formação trágica, vamos dizer assim, mas era aquilo que ocorreu, foi aquilo que de fato ocorreu. Então, em todos os tempos da humanidade, em todas as épocas e em todas as culturas, nós temos imagens ou modelos, né, de homens, e a educação ela é subordinada em muito a esses aspectos que dissemos, em especial os ideológicos, políticos e econômicos, fazendo com que muitas vezes não haja uma educação de um povo, de uma cultura, mas educações em razão exatamente da estratificação social. Já educar com Cristo é colocar o ser humano acima, né, dessas variáveis que são variáveis temporárias. Educar com Cristo é partir exatamente da realidade do indivíduo, mas do indivíduo que é também espírito imortal, que está vivenciando uma experiência, mas que na verdade continuará, né, enquanto espírito ao longo de um processo que é o processo da sua própria emancipação, da sua evolução. Educar com Cristo é privilegiar cada um, entendendo cada criatura como projeto divino, é buscar o crescimento pessoal e espiritual, é ter uma visualização do ser integral, cabeça, coração, mãos, enfim, né, promover essa condição humana
para que ela seja plena, porque só a condição de plenitude da humanidade nos facultará a possibilidade de uma angelitude. Nós não podemos queimar etapas, né? É preciso que nos tornemos plenos de humanidade para que posteriormente possamos então atingir, né, vamos dizer assim, os estágios mais superiores de evolução, como o Cristo fez, porque na verdade o Cristo é o modelo por excelência de uma educação libertadora, dialógica, centrada no valor da pessoa humana, que visa o crescimento pessoal, né, e que estabelece principalmente essa relação teoria-prática, sentido imanente, transcendente da existência, em linhas gerais, em torno do que seria uma pedagogia crística. Nós vamos para um breve intervalo e você acompanha agora a dica de leitura da semana. Daqui a pouquinho tem mais entrevista com Sandra Borba. Olá, meus amigos! Estamos aqui hoje com muita alegria para trazermos para vocês uma dica de leitura. Eu sou um pouquinho suspeita para falar, mas hoje eu venho compartilhar com vocês um livro que fala sobre compartilhar. É o Compartilhar Deus, de autoria de Horácio Augusto Mendes de Souza e Eduardo Felipe Mendes de Souza, meu marido e meu filho. Não é porque o livro é deles, mas o livro é maravilhoso, traz ideias maravilhosas da família, temas para a família, coisas que nos afligem nesse dia a dia nosso corrido. A gente às vezes tem muita dificuldade de compatibilizar as coisas que nos acontecem no dia a dia com aquilo que a gente lê nos livros das obras básicas. E esse livro vem justamente contextualizar essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, reality shows, guerras, intolerância, brigas entre vizinhos, tudo isso que acontece no nosso dia a dia, à luz da doutrina dos espíritos. Então, recomendo para vocês a leitura. O livro está muito bacana, com uma editoração maravilhosa da FEEGO. Recomendo grandemente. Um forte abraço. Olá, estamos aqui hoje para convidar você para fazer parte de um projeto de amor, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. A ONG que tem auxiliado milhares de crianças na África, especialmente em Moçambique, uma região tão sofrida do nosso continente africano. Desejamos convidar você para que se torne um padrinho, faça uma doação esporádica, ajude como puder. Porque cada um de nós, fazendo a nossa parte, poderemos transformar o mundo em que vivemos. Eu faço parte deste projeto de amor, que você possa fazer também. Estamos de volta. Hoje, Gabriel Salum entrevistando Sandra Borba para o programa Encontro Fraterno. Acompanhe. E falando agora em Jesus Cristo como modelo de educador, né? Sabemos que ele é modelo e guia da humanidade, modelo de educador. Nos muitos trechos, nas falas, nos exemplos educativos, há um em que ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e chega a nos dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Com a tradução de Haroldo Dutra Dias corretíssima nesse particular também, né? Ninguém vem ao Pai, é sinal de que ele já percorreu um determinado caminho e que consegue se colocar com exemplo e com autoridade. Que relação nós podemos estabelecer entre isso e a conduta do educador, que muitas vezes se vê com um conjunto de métodos, mas não consegue identificar o impacto, o contágio seu no seu educando. Há um jornalista inglês que tem uma frase que consideramos lapidar. Ele diz: o mestre toca ou marca pela eternidade, e nem ele sabe onde cessa a sua influência. Repetindo, um mestre marca pela eternidade, e nem ele sabe onde cessa a sua influência. Jesus, diria Clemente de Alexandria, é um grande pedagogo da humanidade, pelos ensinos e exemplos, porque Jesus, enquanto mestre, não é um mestre apenas que ensina, mas é aquele que ensina
através do processo de ilustração, exemplificação. Ao mesmo tempo, Clemente de Alexandria situa Jesus como um grande modelo de referência para os princípios que norteiam a conduta e a experiência humanas, o que significa dizer que em Jesus nós encontramos a identidade plena do Mestre, que é Ele, com a lei divina, o natural. Por isso diria ele, eu e o Pai somos um. Eu faço a vontade do Pai que está nos céus. Então é essa identidade que Jesus, na chamada oração pelos discípulos, nos diria de forma extremamente amorosa, né? Da mesma forma, Pai, que eu sou um contigo, que eles, os discípulos, pudessem ser um com Ele. Esse um é no sentido de uma identidade. Então o professor, o educador, que é tocado pela figura de Jesus enquanto modelo e guia, ele começa a perceber que a sua atividade transcende, vai além da atividade profissional, no sentido de uma postura que, obviamente, o próprio Estatuto do Magistério, né, existente aí em suas diversas localidades, como propostas das instâncias, vamos dizer assim, que regulamentam o papel, que compete ao professor. Então, o professor, inspirado em Jesus como modelo e guia da humanidade, inspirado em Jesus como modelo de mestre, procurará, sem dúvida nenhuma, buscar alguns dos principais aspectos de uma pedagogia crística. Nós situaríamos, só a título de curiosidade, que Jesus, né, ele é um mestre por excelência, porque ele tem habilidades que hoje são extremamente discutidas, né, como habilidades necessárias àquele que ensina. Então, ele é aquele que ensina a partir, como dissemos, do ensino, da fala, da oralidade, do exemplo. Então ele tem o fator comunicacional, mas o fator testemunhal. Então, quando ele fala a nós sobre a humildade, ele pratica o lava-pés. Quando ele ensina sobre o perdão, na cruz ele pede, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, esses dois pilares, ensino e testemunho, ou ensino e exemplificação. Por outro lado, Jesus, ele parte da experiência humana, que é o que hoje a pedagogia moderna diz aos professores. Nós não podemos continuar nos eximindo de fazer a célebre pergunta, quem é meu aluno? Porque eu não posso desistir dele. Jesus nunca desistiu de nenhum de nós, até hoje, continua esperando por cada um de nós. Então Jesus atinge a singularidade. E embora ele parta daquilo que é a cultura local, porque Jesus usa a cultura, a experiência, né, do seu contexto como ponto de partida, mas o ponto de chegada é o conceito universal. Então, só para ilustrar, em Lucas, nós vamos encontrar 3 parábolas, que é a mesma parábola, né? Na verdade, é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, quando Jesus arremata dizendo: há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Mas observe que ele usa a ovelha, o pastor, né? Ele usa a imagem, a referência, o recurso da mulher na sua atividade diária, e a dracma, a moeda, e usa a narrativa belíssima, né, repleta de sentidos para todos nós, do filho rebelde que pede a parte da sua herança para viver e depois retorna no processo que todos nós temos que um dia fazer, que é de retornar de fato, né, na busca da nossa essência. Então ele é um mestre que instiga. Jesus provocava debates, Jesus provocava observações, Jesus fez poucos grandes discursos, usa a parábola, usa aforismos, né? Jesus usa analogias. Então ele tem um exercício didático e variado, repertório de práticas e de encaminhamentos para que, de fato, todos aqueles que o ouviam pudessem reter, pudessem compreender e pudessem ter a sua palavra e principalmente a sua amorosidade, o seu cuidado, a sua relação plena com os discípulos de amorosidade. Ele então é, por excelência, o mestre de referência. Então, cada um de nós vai procurar, né, ver o que é possível na nossa dificuldade, absorver desse exemplo e viver naquela certeza inicial da nossa resposta. Um mestre toca, né, marca pela eternidade. Todos somos marcados pelos nossos mestres. Nós vamos novamente para o intervalo. Você acompanha o Tira Dúvidas com Elzi e Elzita e, na sequência, o terceiro bloco de entrevistas com Sandra Borba.
Olá, você está no Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás. Hoje conosco, Euzi Nascimento, para responder às questões que vocês têm enviado para o programa. Euzi, como você vê a importância da evangelização na vida da criança? É importante levar os filhos para a evangelização? É extremamente importante. É uma oportunidade ímpar que nós temos de canalizar o espírito imortal para a sua finalidade precípua, que é o quê? Evoluir. E se a criança já vem para um lar que tem esse entendimento, essa condição de orientá-la para a evangelização, de até exigir que ela compareça sim, porque há pessoas, há familiares que deixam à vontade, dizem, não, meu filho é muito pequeno para eu estar dando essa importância tamanha, estar insistindo, mas tem que dar a importância que é enorme e insistir sim, porque não vamos deixar passar esta vez de orientar esta planta tenra que já está brotando com aquela vontade de aprender. É o momento em que nós devemos semear na boa terra. Não tem senão. Acho que é realmente importantíssimo. Nós nem sabemos que espírito nós temos sob o nosso teto. Às vezes veio ávido por esse alimento. Por que impedir que ele se desenvolva? Muito bem, não saia daí, o programa Encontro Fraterno continua. E para as suas perguntas, veja na telinha tiradúvidas@feego.org.br. Mande suas questões. Obrigada. Olá, amigos. Estamos aqui para convidar a todos para o 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que se realizará no ano que vem, 2017, de 25 a 28 de fevereiro, cujo tema será Vida, Desafios e Soluções. Nós estaremos lá e será uma alegria poder abraçá-lo, poder encontrar a família espírita e outros simpatizantes do espiritismo em torno dessas reflexões e nesse evento que já se tornou um evento tão aclamado, tão esperado, que as pessoas têm um profundo carinho e que entrou definitivamente na agenda do movimento espírita, que é o congresso patrocinado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Até 2017, te vejo lá. Estamos de volta nesse terceiro bloco de entrevistas com Sandra Borba, feita pelo nosso colaborador Gabriel Nogueira Salum. Acompanhe. E Sandra, nós vivemos um fenômeno, falando especificamente de infância, de juventude, em que há um esforço muito grande de intelectualização. As nossas crianças, os nossos jovens, eles têm à sua disposição cursos de língua estrangeira, disso, daquilo outro, que é tão importante que a gente consiga fazer. E Jesus nos diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então eu te pergunto, é só do conhecimento que ele está falando? Basta adquirir conhecimento e informação para que nós estejamos livres e, portanto, educados? Fizemos hoje uma rápida interpretação em torno dessa passagem que está em João 8,32. A verdade, fomos buscar aí o conceito que Emmanuel vai nos apresentar, pelo Chico Xavier, de verdade enquanto aquilo que está em consonância com a lei divina ou natural. E nós já sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que a lei divina comporta tanto as leis físicas, materiais, quanto as leis morais, ou seja, elas alcançam a experiência humana. Então a experiência humana não é cabeça, simplesmente. Obviamente que o progresso intelectual, e a espiritualidade coloca muito bem isso em O Livro dos Espíritos, é muito mais fácil de se operar. Basta a gente ter um problema, tá aí o Zika vírus fazendo com que os cientistas, eles vão e pesquisam e entram no laboratório, não saem, é um problema. Quando o homem deseja conquistar isso, aquilo,
ele sob o ponto de vista material. Vai lá e procura tecnologia a serviço dos seus interesses e assim por diante. Então, nos diz o Espírito de Verdade, está lá no Livro dos Espíritos, da mesma forma que o progresso intelectual, o progresso moral precisa ser estimulado, porque nós não precisamos ir muito longe, basta olhar o que acontece em nossa sociedade. Então não adianta apenas o desenvolvimento intelectual, tecnológico, material, onde fica o homem pleno, o homem total, o homem que é sentimento, o homem que é valor, o homem que é espiritualidade, onde é que ele fica? Então, só se nós fôssemos apenas cabeças. Nós não somos só cabeça, nós somos cabeça, coração, nós somos mão, nós somos sentimentos, nós somos atitude, nós somos um todo. Então, é essa dissociação, sem dúvida alguma, que ao longo dos séculos tem provocado coisas e repercussões muito drásticas. Por isso, hoje, grandes educadores e grandes nomes têm exatamente levantado essa compreensão. A educação não pode se resumir, não pode se afunilar apenas no aspecto intelectual, apenas da formação para o mercado de trabalho, apenas no desenvolvimento tecnológico, porque nós veremos aí, então, as cabeças sem consciência, né? Estaremos caminhando para genocídios os mais diversos possíveis, na medida em que, vamos dizer assim, nós abafarmos ou nós obstruirmos em nós o desenvolvimento, em especial, de sentimento e de espiritualidade. Teremos corações dilacerados e exatamente, né? E aí a gente lembra com Leon Denis, né? No Espiritismo, razão e coração, tudo tem a sua parte. Sandra, querida, muito obrigado, viu? A nossa gratidão é imensa, a vontade de continuar conversando contigo é muito grande e por isso aqueles que nos assistem podem fazê-lo. Se você quer ouvir mais a Sandra, nós temos DVDs dela na nossa livraria da FEEGO, nós temos muitos trabalhos, obras editadas, livros à disposição, para que nós possamos conhecer o trabalho dessa educadora dedicada a educar com o Cristo. Que Jesus abençoe a tua tarefa. Muito obrigado por estar conosco aqui no Obrigada, a Federação Espírita do Estado de Goiás, a você que está aqui, o nosso prezado Gabriel, que é da Federação Espírita, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas nesse trabalho que nos une, e esse também é um exemplo do Cristo, né? Unidos para que possamos fortalecer uns aos outros. E nós, obviamente, agradecemos a sua atenção e desejamos que o projeto educacional do Cristo se manifeste em cada um de nós pelo esforço sincero que deveremos sempre fazer, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, de buscarmos ser homens e mulheres de bem. Muito obrigado, Sandra. Um grande abraço a você e até um próximo encontro fraterno. O programa Encontro Fraterno está chegando ao fim. Você acompanha ainda o Momento Cultural e desejamos que todos tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Qui
Muito obrigada.